E hoje a gente vai começar a nossa série natalina aqui no canal. Nós vamos fazer uma série de vídeos nesse mês de dezembro, onde a gente vai abordar temas muito interessantes e muito especiais relacionados ao Natal. Então fica aqui comigo para você não perder nada. Se você chegou há pouco tempo na vida cristã, talvez você não tenha percebido ainda essa tensão. Mas se você, como eu, já está nessa caminhada aí há alguns anos, já tem um tempinho maior de estrada e já passou por alguns lugares, você com certeza já percebeu que existe muita diferença de pensamento a respeito da decoração de Natal. E sim, é um tema que traz muita polêmica, porque as pessoas se dividem em relação a esse assunto, se pode ou não pode fazer decoração de Natal. E para quem não passou por isso ainda, pode parecer estranho, porque, por exemplo, por que não poderia? Qual seria o motivo dessa polêmica? Por qual razão alguém diria que não se pode fazer a decoração de Natal? Hoje a gente vai entender por que alguns cristãos rejeitam as decorações natalinas e como a tradição reformada entende essas decorações. E a gente vai falar também como a gente pode se utilizar dessas coisas sem cair em nenhum dos dois extremos, nem no sincretismo e nem também no legalismo. Então, para começo de conversa, por que alguns cristãos rejeitam totalmente as decorações de Natal? Eu já vi coisas bem extremas, como pessoas pregando no púlpito das igrejas, que também não deveria ser o lugar para falar sobre esse tipo de coisa, pregando ali, falando que esse tipo de decoração atrai demônios, que são portais para lugares espirituais, onde você está atraindo demônios para sua casa. Então tem várias teorias, tem várias ideias muito doidas a esse respeito, e isso acontece em vários tipos de igrejas, não apenas em um tipo. E isso acontece principalmente porque esses cristãos associam essa questão da decoração com o paganismo. Eles entendem que você está trazendo o paganismo para dentro da sua casa. Então eles recorrem lá às origens, né, das práticas pagãs, como por exemplo a origem da árvore de Natal, aí vão procurar de onde veio essa árvore e vão recorrer a textos como o de Jeremias 10, que fala sobre cortar a madeira da árvore para fazer um ídolo para si. E aí dessa forma você colocar um elemento dentro da sua casa como uma árvore e decorar ela com alguns elementos decorativos, seria você trazer um elemento contaminado espiritualmente para dentro da sua casa. E mais do que isso seria um objeto que teria poder até mesmo de atrair ou de guardar a presença de demônios ali dentro. Um outro motivo que faz com que alguns grupos de cristãos rejeitem essas decorações é o medo que eles têm de que aquilo se torne um objeto de idolatria. Então, por exemplo, a questão do presépio. Quando você fala perto de alguém que você tem um presépio ou vai fazer um presépio na sua casa, você pode receber aí alguns olhares tortos do tipo cristão, evangélico, presépio, imagem, porque existe uma associação do tipo, nossa, você vai colocar as imagens ali, você vai adorar aquelas imagens, você vai prestar culto àquelas imagens. Então confunde-se um pouco essa questão da decoração natalina com a questão da idolatria às imagens, né? E eles têm esse receio, eles pecam por esse excesso, talvez, no receio de que você acabe adorando e cultuando aquelas imagens ali daquele presépio. Um outro motivo também é a preocupação de alguns cristãos com o consumismo. A gente sabe sim que essa data é permeada, recheada com o consumismo. Então, muitos cristãos entendem que uma forma de protestar contra esse consumismo exacerbado seria você simplesmente não fazer decoração nenhuma. E a gente vai ver se isso procede ou não, né? E um outro motivo também se deve ao princípio regulador do culto, mas que fique bem claro que esse princípio para os reformados é um princípio para o culto, que entende que para o culto a Deus dentro da igreja só deve acontecer aquilo que é ordenado, não aquilo que dá na nossa cabeça, aquilo que a gente sente vontade. Então a gente deve fazer no culto público a Deus aquilo que é ordenado em sua palavra. Então, esse princípio aqui se refere ao fato de que muitas pessoas pegam esse preceito da palavra que se refere ao culto público e aplicam para dentro de casa, para dentro do lar. Então, por exemplo, se eu não posso fazer dentro da igreja, eu também não posso fazer na minha casa. Mas a gente vai ver que, de repente, não é bem assim que funciona. E aí, nesse sentido, eles procuram, então, evitar símbolos religiosos que não aparecem na Bíblia. Agora, o que acontece quando a gente vai para a Bíblia? A gente vai tentar entender o que a Bíblia fala sobre isso, principalmente uma tradição de igrejas reformadas, né? A tradição reformada, ela sempre tenta entender o que a Bíblia fala sobre as coisas e discernir também entre os elementos do culto e os elementos da vida comum. Embora a gente entenda que a nossa vida é constantemente um culto a Deus, a gente não deve usar isso para confundir com o fato de que existem elementos que são próprios do culto público, que são elementos educativos para ensinar também a congregação, que se preocupam com o testemunho público para as pessoas que não conhecem a Deus, que também estão ali, e a nossa vida privada, onde a gente tem liberdade para adorar, para servir a Deus, para fazer as coisas do nosso dia a dia, levando sempre em conta que Deus está ali sempre diante de nós. Então a Bíblia não nos proíbe de usar dos símbolos culturais com sabedoria. O cristão, ele está inserido na cultura, ele faz parte da cultura, e ele também, de alguma
forma, produz cultura, porque a cultura não se formou sozinha, a cultura é o resultado daquilo que o homem cria, daquilo que o homem vivencia. Então o homem, ele é produto e ele também é produtor da cultura. Isso é um raciocínio complexo, mas se você pensar por partes e com bastante cuidado, você vai perceber que existe verdade nisso. Então não há pecado em você estar inserido na cultura e você participar de algumas coisas na cultura, desde que, e é aqui que está a chave, desde que essa cultura não fira princípios bíblicos e desde que não seja usado para idolatria. Então, se não tem nenhum preceito bíblico claro que está sendo violado ali, e se não tem nenhum elemento que está sendo usado para idolatria, você tem liberdade sim para decorar sua casa para o Natal. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, você vai ver até a importância de fazer isso, se assim você desejar. Até porque, como reformados, a gente entende que tudo que a gente faz, toda a cultura deve ser redimida para a glória de Deus. Claro que existem limites também para isso, limites de sabedoria, limites de até onde eu não escandalizo o meu irmão e limites também daquilo que não nos convém. A gente não pode esquecer das palavras de Paulo sobre isso. Para isso, a gente precisa saber que o texto de Jeremias 10 não está falando sobre árvore de Natal. Ele está falando sobre pessoas que literalmente esculpiam ídolos a partir da madeira das árvores e usavam esses ídolos para adoração. O problema ali não era a árvore, era a idolatria do povo. A criação é boa. A tradição reformada entende que tudo que Deus criou é bom e que até os símbolos culturais, quando usados com sabedoria e sem superstição, podem ser sim uma coisa bacana. Ou seja, o perigo não está no objeto que você usa, se é uma guirlanda, se é uma árvore, se são bolinhas coloridas, pisca-pisca, enfim. O problema é o coração. Existe superstição, existe idolatria acontecendo ali? Existe uma substituição da centralidade de Jesus? Esse é o problema. Essas são as perguntas que você deve se fazer. Não se a guirlanda tem formato circular para servir de portal de passagem de demônios, né? Por favor. E aí a gente pode pensar na ideia de redimir em vez de fugir. Alguns teólogos, como Abraham Kuyper e Calvino, falavam sobre essa questão da transformação cultural, que seria você não fugir do mundo, mas também não se acomodar e não se conformar ao mundo, mas sim redimir a cultura para Cristo, dentro daqueles limites que a gente já conversou. Tem coisas que é impossível fazer isso. O carnaval, por exemplo, é uma delas. Depois, no vídeo de carnaval, a gente pode falar sobre isso, né? Mas tem algumas coisas que realmente não dá, que ela realmente já passou daquele ponto em que você consegue convergir aquilo para alguma coisa que glorifique a Deus. Mas a gente está falando aqui de uma decoração de Natal, de uma coisa que já é cultural para nós, né? Que você realmente se lembra de memórias de infância, de aquela memória gostosa de você construir a sua árvore de Natal com a sua família, sabe? Tem muitas memórias infantis e nostálgicas relacionadas com esse processo de decorar a sua casa no Natal. Ou seja, se uma cultura está acostumada a utilizar esses objetos decorativos na sua celebração de Natal e de final de ano, um cristão pode muito bem usar isso para apontar para o Evangelho. Ou seja, a gente está falando aqui de luzes, de renascimento, o quanto isso tem a ver com o nosso Natal de verdade. Então, se você souber usar isso com sabedoria, você pode com certeza fazer um grande paralelo e utilizar até mesmo desses elementos decorativos para contar uma maravilhosa história de Natal. E aí, como que a gente pode redimir a nossa decoração de Natal? Vamos falar aqui sobre alguns pontos. Primeiro, a gente tem a árvore de Natal. Ela não precisa carregar o significado pagão. Ela pode ser ali simplesmente um símbolo de esperança, de renascimento. Quando você olhar para a madeira da árvore, você pode se lembrar da vida eterna e do Deus que permanece fiel. As luzes podem nos lembrar de Cristo, que é a luz do mundo. O presépio é uma ferramenta maravilhosa, extremamente didática para ajudar a contar a história do Natal. Não sei se você tem crianças em casa, enfim. O presépio, ele consegue ilustrar ali de uma forma muito gráfica a questão do nascimento de Jesus, a forma como ele veio ao mundo, a sua simplicidade, o fato de ele ter descido até essa terra. Tem a questão da estrela que iluminou ali tudo, tem os magos que vieram para trazer os presentes, o fato de que não se achou lugar para ele no mundo, ele teve que nascer ali num lugar super simples. Então, tudo isso nos ensina muito. Se você souber fazer, você pode sim ter um presépio em casa, mas tomando sempre cuidado de que aquilo ali não deve ser objeto de culto e de adoração. Não é para você adorar aquelas peças que estão ali, nem reverenciar aquelas peças que estão ali. Aquilo está para contar uma história, para apontar para algo, para te fazer lembrar de algo. O presépio, como uma figura pedagógica, é perfeitamente legítimo. E as luzes e os enfeites, não tem coisa mais linda do que uma cidade bem colorida, bem iluminada para a época do Natal. Eu venho de uma cidade que, na época do final de ano, decorava muito as avenidas e as árvores grandes ali do centro da cidade, a praça. E eu tenho memórias afetivas muito importantes com a minha família, da gente descer ali para o centro e a gente ficar brincando ali na pracinha, vendo todas aquelas luzes. Eu creio que, assim como eu, muitas pessoas também têm essas memórias, né? Isso já está enraizado na nossa cultura. E para mim não faz sentido pensar num Natal
Natal sem luzes. Quando eu me casei, eu fiquei pensando como eu poderia decorar minha casa para manter essa tradição. Então é algo que é muito importante para mim. E tudo isso significa alegria, beleza, sabe? Amor. Rejeitar tudo isso dizendo que é coisa do mundo, talvez você esteja se fazendo escravo de novo, sendo que Cristo já te fez livre. E por fim, a gente pode pensar na questão do testemunho. Todo mundo está com as suas decorações colocadas. Quando você também coloca a sua, você tem a oportunidade de conversar e contar um pouco dessa história e falar tudo aquilo que você acredita. Quais são os símbolos que você escolheu, por que você colocou, qual a importância do presépio, enfim, se você montou ou não, quais são os elementos que você colocou na sua casa e por que essa história, porque o Natal é tão importante para você e porque o Natal é tão diferente do que o mundo prega. Olha só que testemunho maravilhoso. Agora, quando é que essa decoração vira realmente um problema? Quando ela substitui a Cristo, quando ela vira uma superstição do tipo, a árvore atrai prosperidade, vou usar essa cor porque essa cor atrai não sei o quê. Isso realmente é um problema. Quando ela alimenta consumismo e ostentação. Todos os vizinhos colocaram uma decoração de médio porte, eu quero fazer a maior do condomínio. Todo mundo vai passar em frente à minha casa e vai ver que eu tenho mais recursos. Quando gera escândalo nos seus irmãos mais fracos, e principalmente dentro da sua casa. Se tem alguém na sua casa que ainda não entende, eu acho muito importante você conversar com essa pessoa, discutir esses pontos, para depois pensar juntos o que vocês poderiam fazer de decoração natalina como testemunho dentro da sua casa. E quando ocupa mais espaço no seu coração do que o próprio Salvador. Se você passa o mês inteiro de outubro, novembro, pensando na sua decoração de Natal e comprando coisas pela internet que não tem mais nem onde enfiar, e em nenhum momento você para pensar na verdadeira história do Natal, em nenhum momento você tira para fazer uma oração, para agradecer a Deus por ele ter enviado seu filho, algo de muito errado está acontecendo aí dentro. E uma coisa que me incomoda muito também é o misticismo, do tipo, a estrela simboliza, na verdade, um espírito que controla não sei o quê. E quando você pendura um presente na sua porta, você está dizendo que aquele demônio tem legalidade sobre tal coisa. A guirlanda é circular porque serve como um túnel de passagem de demônios. Então, assim, esse tipo de coisa é realmente um misticismo que não cabe mais dentro da nossa vida cristã. Deus já nos fez livres de todas essas coisas, a gente não deve ficar se fazendo escravo novamente, sabe? Ou seja, a solução não é proibir, é você entender, discernir e reorientar o significado. E a conclusão que a gente chega hoje é: decoração de Natal, pode ou não pode? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus, a resposta é: pode. Nenhum objeto em si é santo ou profano. O que importa, o que vai fazer a diferença é como a gente usa esses elementos da cultura, o que está no nosso coração. Para quem a gente está fazendo tudo isso? Para que a gente está fazendo tudo isso? Se a sua árvore, as suas luzes, o seu presépio apontarem para Cristo, para a história do Evangelho, para a história da redenção, então eles são instrumentos da graça comum e você deve usar com sabedoria. Você deve ter notado que em nenhum momento eu falei do Papai Noel, mas calma que eu vou chegar lá. Eu vou ter um vídeo inteirinho dedicado somente a essa figura muito conhecida e muito famosa do Natal, que é o Papai Noel. Então essas foram as minhas considerações. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção, se você concorda comigo ou não, se você faz ou não decoração de Natal na sua casa, e não deixe de mandar esse vídeo para alguém, também se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!